dada ao apóstolo Paulo. Ele está dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Irmãos, a riqueza e a sabedoria do Senhor, o seu conhecimento são imensuráveis, inacessível, incalculável. Não há possibilidades de nós entendermos completamente esse Deus. Não tem como eu e você entendermos esse Deus. Não temos como eu e você compreendermos em sua plena, em sua grandeza, porque, ó profundidade. Quem és tu, eu e você, homem finito e falho, para indagar o soberano? Para colocar o Deus soberano na parede? Você já viu esses tipos de pronúncias de pessoas? Olha, chegou o tempo de você começar a pedir para o Senhor. Coloque Ele na parede e revogue a Ele o que você merece. Imagina, irmãos, se nós revogarmos a Deus, Ele nos dá o que nós merecemos. O que Ele nos daria? Talvez o fogo que todo mundo canta é o fogo que consome, que acaba com o ser humano. O Deus que tudo sabe, o início e o fim estão nele, o Criador de todas as coisas, aquele que contou todos os nossos dias. Ele sabe de todas as coisas, Ele é o autor do plano redentor das Sagradas Escrituras. Deus que é profundo no saber. Como que nós, eu e você, vamos entender tudo? Para os reformados, nós devemos colocar o nosso conhecimento ou aquilo que adquirimos no devido lugar. Aprendemos nada, muito pouco. John Piper tem que aprender, R.C. Sproul tinha que estar aprendendo. Irmãos, não importa o quanto que você e eu já compreendemos das Sagradas Escrituras, ainda não sabemos nada da profundidade da riqueza e da sabedoria de Deus. Quem o entenderá por completo? Quem pode responder todas as questões da vida? Quem pode, meus irmãos? Quem consegue sanar a tensão que existe entre a responsabilidade humana e a soberania de Deus? Alguém consegue sanar essa tensão que existe? Não tem. Por mais que teólogos, por mais que estudiosos falem sobre a responsabilidade humana e sobre a soberania de Deus, cada um andando no seu devido lugar, ao mesmo tempo juntas, há uma tensão muito grande que nós não vamos saber explicar, porque é profundo demais para nós sermos finitos. Quem consegue sanar a tensão de saber que Deus é todo poderoso, está no controle de tudo e Ele é amoroso, e ao mesmo tempo tantas coisas terríveis acontecendo, tantas mortes acontecendo? Eu sei que nós temos uma resposta para isso, sobre a soberania de Deus, mas essa tensão, meus irmãos, é uma tensão onde nós não conseguimos sanar. É muito profundo para nós. Nós não temos todas as respostas. O que nós fazemos? A resposta mais simples é: eu sou finito, eu não sei de todas as coisas, eu não compreendo, mas compreendo que a sabedoria dele é profunda, rica e inquestionável. Essa é a sabedoria de Deus. Quando nós não conseguimos dar respostas, sabe onde nós ficamos? No nosso lugar secreto, dizendo: Senhor, eu não consigo dar as respostas corretas, eu só consigo me deleitar na soberania de Deus. Irmãos, eu quero dizer para você neste domingo, talvez você possa morrer sem ter todas as suas respostas, sem ter todas as suas dúvidas respondidas, porque Deus é muito profundo, Ele é muito rico, e não tem como nós sabermos tudo desse Deus. O que nós compreendemos, nós devemos nos deleitar e nós deixarmos diante dele, da graça dele. Versículo 34 diz: quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. No versículo 34, será que o teólogo consegue explicar o inexplicável? Olha o texto que
são os seus juízos. Qual o curso de teologia que vai explicar o inexplicável? Sendo que o apóstolo Paulo diz que é inexplicáveis os juízos de Deus. Será que conseguimos ter a soberba de dizer que consigo explicar tudo? Tem algumas pessoas que você vai escutar em temas tão difíceis que ele fala assim: é simples. Não, não é simples. Sabe por quê? Porque nós somos finitos, nós somos falhos. Não temos como responder tudo tão simplesmente. Não entendemos o juízo de Deus. Sabe por quê? Uma hora vamos dizer que Deus é misericordioso demais, ou que Ele não deveria ter misericórdia daquela pessoa ruim. Para alguém você diz assim: não, Deus é tão bom, Deus é poderoso. Para outro você fala assim: que Deus mate. Ou não. Ou você nunca foi chamado de Boanerges por Deus, filhos do trovão. Você nunca quis que alguém que te faz mal ou faz mal para muitas pessoas findasse a vida aqui. Você nunca fez a oração SLR, salva e leva. Ou você tem um coração tão puro que nunca desejou mal para alguém. Não, meus irmãos, nós não conseguimos explicar o inexplicável do juízo de Deus. Sabe por quê? Porque o nosso juízo é falho. Faço uma pergunta para você: se você tivesse o poder de Deus durante um dia, quantas pessoas você mataria? Por isso que nós não conseguimos entender esse inexplicável. Nós não conseguimos compreender os juízos de Deus. Mas quem somos nós, que diante de Deus antes éramos inimigos, e Ele nos escolheu, Ele nos elegeu, Ele nos chamou, Ele nos justificou, sendo nós ainda pecadores? Como que Deus ele poderia agir com você? Por que Deus salvou você? Você poderia explicar por que Deus te salvou? O que Ele te viu? O que Ele viu bom em você? Nada, não é? Talvez você fale assim: Deus, não é possível, o Senhor está com catarata para ter me salvado. Mas não, Ele elege, Ele chama porque Ele quer, pela soberania dEle. E nós não conseguimos entender. Se alguém consegue entender o porquê Deus te salvou, ele ainda não foi salvo. Ele ainda não conheceu a Sagrada Escritura, porque ele vai falar assim: eu não merecia a graça que é uma coisa merecia. Quão insondáveis, ele continua no versículo, são os seus caminhos. Irmãos, como peregrinos, vivemos nessa estrada que se chama vida. E nessa vida, queremos tudo que dê certo ao nosso favor. Não é assim? Nós queremos que tudo dê certo ao nosso favor. Nós somos criados para que possamos nos dar bem e que nada irá nos abalar. Você já viu pessoas dizendo assim: ó, nada irá te abalar, nada vai tirar você do foco, nada vai fazer você ficar triste, nada vai fazer você ficar fraco. Você já viu essa mensagem? Mentira. Sabe por quê? Você já está cansado para amanhã no trabalho. As costas já estão doendo amanhã para você ir trabalhar. Passamos por tristezas, passamos por dores, passamos por coisas que não entendemos. Poucas pessoas aqui passam por dificuldade financeira. E então, meus irmãos, quão insondáveis são os seus caminhos. Quando saímos para andar na estrada da vida, vemos que os caminhos são diferentes do que imaginamos. Não é assim? Você programa alguma coisa para o seu casamento, para a sua vida financeira, e aí acontece tudo diferente. Você programa uma coisa para os seus filhos: meu filho vai ser assim, assim, assado. Eu vou ensinar ele assim, assim, assado. Aí você olha e fala assim: está um pouco diferente do que eu imaginava. Você programa uma igreja que ela vai ter uma estrutura muito boa, um pastor que ao mesmo tempo que ele é teólogo, ele se conecta com o século XXI, com uns assentos muito bons e com um trabalho com as crianças magnífico, com tudo, os irmãos se amando, os irmãos se abraçando, todos servindo, todos ajudando, todos trabalhando, todos ofertando,
caminhos, a Bíblia diz: quão insondáveis são os caminhos do Senhor. Nós não entendemos porque pensamos que tudo tem que dar certo. Passamos por lutas todos os dias, dias de luta, como diria o Chorão, dias de glória. E quando pensamos que tudo vai mudar, falhamos. E talvez não chegam dias de glória, não chegam os dias de alegria, não chegam os dias de vitória, e a gente fala: meu Deus, será que é só comigo que isso acontece? Será que é só comigo? De novo meu carro quebrou, de novo eu passei um mês sem dinheiro, de novo eu vou passar o Natal sem comprar o que eu gostaria de comprar, de novo isso está acontecendo. Irmãos, quão insondáveis são os caminhos. Nós achamos que tudo vai dar certo, mas nem tudo dá certo. Quando achamos que as coisas vão mudar, vão melhorar, agora vai dar certo, parece que até piora. E por muitas vezes ficamos irados, iracundos, moribundos e murmuradores. E mesmo assim, Deus ainda continua te amando. E mesmo assim, o amor dele te alcança para te regenerar e mudar a sua situação. E ao mesmo tempo, a dificuldade dos caminhos que o Senhor trilha em nossa vida é que quando passamos por dificuldades, esforços, aí vemos outras pessoas que não se esforçam em nada, não servem a Deus, não fazem nada, e parece que tudo dá certo na vida deles. Aí você fala: por que, Senhor? Por que ele ali ou ela ali está acontecendo coisas melhores e comigo não, que sou fiel? O salmista já passou por isso. Ele diz: eu quase me desviei quando olhei para a prosperidade do ímpio, mas quando eu entrei nos seus atos, ele teve a revelação que o fim dos ímpios será terrível. Quem tenho eu, Senhor, no céu e na terra além de ti? Tudo tem que ser para a glória de Deus. O que nos resta nessa trajetória que se chama vida é glorificar a Deus pelos seus insondáveis caminhos. Talvez você não está vivendo tudo aquilo que você sonhou para que você esteja vivendo. Quão insondáveis é o caminho do Senhor. Nesse meio da batalha, nesse meio da luta, glorifique o Senhor, glorifique a Deus, faça tudo para a glória de Deus. O Catecismo Maior de Westminster, na sua primeira pergunta, diz: qual é o fim supremo do homem? E a resposta: o fim supremo do homem é o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. É glorificar a Deus a todo sempre, irmãos. É dar glória a Deus a todo sempre. Nós temos que voltar a esse slogan de tudo ser para a glória de Deus, somente Deus seja glorificado. Não é só tirar a glória de homens, que isso é certo. A glória não é para homens, o Senhor não divide sua glória com ninguém. Não é só isso, mas é tudo que você vai fazer, seja para a glória de Deus. O que nós fazemos, o que nós vemos, meus irmãos, é muitas pessoas que servem a Deus e que trabalham como Satanás. Irmãos, se você não for glorificar a Deus no seu serviço, não diga que tu é crente, porque você vai dar um mau testemunho. Tem gente, meus irmãos, que na igreja é crente, no serviço é o próprio coisa ruim. É enrolador, falastrão, não para de reclamar do serviço, não trabalha, não executa, não entrega, não faz. Não diga que é crente. Esse slogan não só mostra de tirar a glória dos homens e de colocar devida para Deus, mas glorificar o Senhor em tudo que fazemos, exaltar o nome do Senhor em tudo que fazemos. Continuando o texto: pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Enfim, quem conhece o Senhor plenamente? Quem conhece a mente do Senhor completamente? Ninguém. Ninguém. Só o Senhor é o arauto, só o Senhor é o conhecedor de todas as coisas. Irmãos, quem aconselhou a Deus? Eu já ouvi pastores, apóstolos dizendo que se tivesse uma conversa, com apóstolos ou com Deus, ele falaria para o Senhor ter feito diferente.
Tem pessoas, irmãos, que acham que alguns textos da Bíblia poderiam ser escritos de formas diferentes. Ai daquele que quiser acrescentar ou tirar. Quem aconselhou a Deus? Quem deu alguma dica para Deus nos seus planos? Quem somos nós, eu e você, para dar um toque para Deus? Deixa eu te dar um toque. Talvez você não conhece essa pessoa. Essa pessoa assim é assado. Isso acontece muito, meus irmãos, em alguns lugares. Quando alguém vai conversar, pastor, sabe aquela pessoa ali? Deixa eu contar uma coisa para você sobre ela. E não é nada que edifica, é uma fofoca mesmo. Quem, meus irmãos, foi o conselheiro de Deus? Ninguém. Não podemos fazer isso, porque será a mesma coisa de uma formiga querer dar um conselho para um ser humano. É a mesma coisa de um inseto querer aconselhar eu e você. Não vai dar certo. E se você quiser aconselhar a Deus ou achar que emprestou alguma coisa para Deus, você estará muito enganado. Eu trouxe um exemplo para vocês, talvez uma imagem aqui. Quando a Lúcia, não sei se vocês já assistiram aí, o Crônicas de Nárnia, no 2, Príncipe Caspian, né? É quando a Lúcia se encontra com Asa na floresta pela segunda vez, no filme de Crônicas de Nárnia, ela disse: parece que você está maior. E o Asa responde: não, você que cresceu, cada vez estarei maior para você. Qual que é essa perspectiva que o autor C.S. Lewis queria trazer? Quanto mais nós amadurecemos na fé, crescemos na fé, crescemos com Deus, mais vemos um Deus maior, mais soberano, mais exaltado. Quanto menos conhecimento de Deus, nós temos um olhar, uma cosmovisão para Deus ainda pequeno. Mas quando mais nós nos aprofundamos nas Sagradas Escrituras, quando mais nós conhecemos a Deus, mais os nossos olhos olham para Ele como Ele grande, soberano, e tudo glorifica ao Senhor. Quanto mais amadurecemos em nossa fé, maior veremos o nosso Deus e glorificaremos em Sua majestade, em Seu poder e em Sua glória. Olha só, meus irmãos, acompanhe comigo no texto, no versículo 35, que diz assim: ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Irmãos, eu quero trazer aqui para você uma coisa: Deus não está nos devendo nada para que possamos cobrá-lo ou colocá-lo na parede e obrigá-lo a dar o que desejamos. Falarei de novo: Deus não está te devendo nada. Nada. Deus não te deve nada. Nós que devemos a Ele. E ainda tem esse pensamento de algumas pessoas: não, se eu for fiel a Deus, se eu der mais, se eu fizer mais, Deus Ele vai ser obrigado a me dar. Não, mentira. Deus não deve nada para ninguém. O nome de Deus nunca foi por Serasa. Então nós servimos a Ele não porque nós vamos cobrá-lo, mas porque nós devemos a Ele. Deus não tem nada para nos restituir, irmão. Por isso aqui, meus irmãos, não cante restitui, porque eu quero de volta o que é meu, porque se Ele der de volta o que é seu, meus irmãos, é a condenação eterna, é fogo para você. Eu não quero que Deus restitua o que eu perdi, eu não quero mesmo. Eu quero que Ele me dê a graça dEle, o favor imerecido dEle. Deus, outra coisa, não tem que te honrar. Não, mas Deus vai te honrar. Eu sei que a gente fala isso para outros irmãos, e é uma verdade, porque Deus, por muitas vezes, Ele acaba abençoando muitas pessoas. Mas deixa eu dizer algo para você: Deus não está te devendo nada, Deus não tem que te restituir nada, e Deus não tem que te honrar com nada. Mas como assim então? Por que eu vou servir Ele? Porque você ia para o inferno e agora vai para o céu. Porque você foi justificado. Você foi retirado do reino das trevas, agora para o reino maravilhoso, para o reino de Cristo, o seu Filho amado. É por isso que nós servimos. Não, por que Ele vai nos dar alguma coisa? Já temos o maior, que é a salvação. Então, irmãos, Deus
não precisa te honrar em nada. Está trabalhando para pagar suas contas. Está sofrendo? Prazer é vida. Está difícil? Prazer, essa é a vida. Seja mais um que está sofrendo nessa vida doida. Não é porque você acorda cedo e vai dormir tarde que Deus vai lhe honrar. Meus irmãos, se Deus fosse honrar todo mundo que trabalha, que acorda cedo e dorme tarde, os mais honrados iam ser os idosos. Não, mas eu sofri muito na vida. A vida é dura. No mundo tereis aflições. Se a salvação e a bênção de Deus fosse para quem sofresse, o pobre, meu irmão, ia ser rico. E o rico ia virar pobre, aí depois ele ia ficar nessa versão, né? Não. Esse pensamento que Deus tem que me honrar é um pensamento sincrético, que não glorifica a Deus. Nós que devemos honrar a Deus. A glória é dele, o poder é dele, a majestade é dele, o saber é dele, o conhecimento é dele, a paz é dele, o juízo é dele, o julgamento é dele, o crescimento é dele. Tudo pertence a Ele, tudo é dele. Não há um milímetro dessa terra que Deus não proclame: é meu. Tudo pertence ao Senhor, tudo é para Ele. Por isso que tudo que fazemos é para a glória dele. No versículo 36, e termino, chamamos já a equipe de música, porque dele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre, amém. Todas as coisas, tudo que fazemos deve glorificá-lo, deve engrandecê-lo. Ele é o Deus Criador de todas as coisas, Senhor e Rei. Ele é o Deus que nos sustenta, Ele é o Deus que nos fortalece, Ele é o Deus que tem os seus planos perfeitos, Ele é o Deus que é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no tempo da adversidade. Ele é o soberano, Ele é o eterno, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o pastor da igreja que morre pelas suas ovelhas, Ele é o bom pastor, Ele é o supremo, Ele é o rei, Ele é a autoridade, é dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Se trabalhamos, se comemos, se bebemos, se nos vestimos, se tocamos, se pregamos, se nos levantamos, o que fazemos tem que ser para a glória de Deus. Irmão, se você for pregar, pregue para a glória de Deus. Se for lavar o banheiro, lave para a glória de Deus. Se for cuidar das crianças, faça isso para a glória de Deus. No seu serviço, faça como o Senhor, seja glorificado pela postura do seu comportamento no seu trabalho. Hoje em dia o testemunho de crentes, funcionários é o pior. Você vai falar assim: ó, o que você é? Ó, eu sou crente, mas não, deixa. Não, deixa, vou contratar outro. Seja tudo para a glória de Deus. Trate a sua esposa para a glória de Deus, trate o seu marido para a glória de Deus, cuide dos seus filhos para a glória de Deus, e honre os seus pais para a glória de Deus. Venha para o culto para a glória de Deus, cultue ao Senhor para a glória de Deus, durante a semana busque ao Senhor para a glória de Deus, faça tudo para a glória de Deus. E não fique com o pensamento: ah, porque eu estou fazendo muito, Deus tem que me dar muito. Não fique com isso, faça para a glória de Deus. Deus conhece os nossos corações. A Ele seja a glória, que Ele seja engrandecido, que Ele seja exaltado, que o nome dEle seja entronizado, que Ele seja a luz que ilumina as nossas vidas. Não é o pastor, não é a igreja, não é a teologia, não são reformadores, não são os slogans, é tudo para a glória de Deus, e que o nome dEle seja glorificado pelo seu povo que honra. Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Honre esse Deus em sua vida, em seu trabalho, sirva-o com excelência, entregue-se a Ele com tudo que tem. Às vezes você está fazendo as coisas só para fazer, mas não para a glória de Deus. Faça para a glória de Deus. Mude a sua perspectiva quando você for fazer as coisas triviais. Quando você for arrumar a sua casa, faça para a glória de Deus, não faça murmurando. Quando você for cuidar dos seus filhos,
Quando você for conversar com seu marido ou com sua esposa, faça tudo isso para a glória de Deus. Quando você servir na igreja, faça isso para a glória de Deus. Não precisa ter competição, mas faça para o Senhor. Que Ele seja engrandecido e exaltado em todo o tempo. Não dê a glória desse Deus tão grande e poderoso a ninguém. Último texto, 1 Crônicas 29, 13. Pode se colocar de pé? Diz assim o texto que estamos colocando aqui. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos o teu glorioso nome. Você tem alguma coisa para glorificar a Deus? Você pode mudar algumas coisas na sua vida para glorificar a Deus? Não é só bater em questão de glória de pastores, glória de homens hoje. Eu sei que isso existe, mas isso nós já falamos constantemente. Agora é a vida, é a prática, o dia a dia. Fazer tudo para a glória de Deus. Só lhe deu glória. Nós vemos a glória do Senhor no Velho e no Novo Testamento, e a terra está cheia da sua glória. E podemos glorificar em tudo que fazemos. Em nome de Jesus. Vamos orar. Eterno e bondoso Deus, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo, querido, que aqui tivemos. A palavra foi exposta, e eu peço ao Senhor para que guarde a nossa vida, para que possamos